Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar uma palavra de reflexão, que essa palavra possa ir de encontro ao seu coração. Neste dia, nessa manhã, nessa noite, eu não sei a que horas você vai estar visualizando este vídeo, amém? Mas que essa palavra possa ser certeira, que possa cair em terra fértil, amém? Então a palavra que eu deixo para reflexão neste dia encontra-se em Números, capítulo 13, do versículo 27 ao 33. Mas antes de ir para o versículo 27 e 33, eu só vou me atentar aos dois primeiros versículos do 1 ao 2, tá bom? Do capítulo 13. Amém? Que diz assim: O Senhor Deus disse a Moisés: Mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Amém? Então, eu li o versículo 1 e o versículo 2. Agora, nós podemos ir lá para o versículo 27. Do 27 ao 33. E aí, podemos concluir, né, o que Deus está querendo nos falar neste dia. Que diz assim, 27. Eles disseram a Moisés: Nós fomos à terra aonde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por essas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés. Mas Calebe os fez calar e disse: Vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conquistar e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com eles disseram: Não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim, espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Ops, quase que eu derrubei a Bíblia aqui, gente. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos. E para eles também parecíamos gafanhoto. Amém? Até o versículo aqui 33. Né, amados? Hoje nós vamos falar sobre, o que devemos fazer para conquistar. Amém? Então, amados, nesse texto, o qual a gente acabou de ler, a Bíblia nos relata acerca de dois relatórios, o positivo e o negativo. Alguns já conhecem a história, que Moisés manda cada representante de cada tribo para que fosse lá e espionasse a terra.
Porque quando nós lemos aqui no começo, na palavra, no capítulo 13, versículo 1 e 2, a palavra de Deus fala que Deus havia já dado a terra para eles, mas que ele pede que Moisés enviasse os espias para que eles fossem lá e verificassem, né? Se realmente como que estava a terra, se havia frutos nela, né? Para que eles montassem, né, uma estratégia. E acima dessa estratégia, Deus já estava com eles. Deus já tinha dado a terra. Eles só tinham que montar uma estratégia, falar assim, olha, nós vamos precisar ir para o sul ou para o norte, mais ali à frente moram os gigantes, mais ali mora, não sei, um determinado tipo de gente, né? Então Deus queria que eles fossem lá e demarcassem território, né? Que eles fossem lá e armassem, e para que fosse lá, armasse uma estratégia de guerra para ir conquistar, porque Deus já havia dado essa terra para eles, né? Deus queria ver qual era a reação, como seria realmente a visão deles em relação a essa terra, né? Não é verdade, amados? Então, amados, o que acontece aqui? Somente 2, a palavra de Deus fala que somente 2 veio com relatório positivo. E os 10 com relatório de derrota, com relatório negativo, né? Falando lá que havia gigantes, que o que tinha na terra não era o suficiente, que jamais eles iam conquistar, porque eles se viam como gafanhotos diante daqueles gigantes que haviam lá, né? Então, amados, o que eu venho trazer aqui para você? Aqui que eu escrevi, nós acreditamos muitas das vezes mais nas mentiras, né? Nas mentiras do diabo ao nosso respeito do que as verdades de Deus para nós. Não é verdade? Porque muitas das vezes o medo vem e nos trava, fala assim, isso é muito difícil para mim, porque isso eu não vou conquistar, né? Que eu não tenho qualificações suficientes para estar fazendo isso, né? Então, é complicado, amados. Deus pediu para que eles espionassem a terra, mas a terra já era deles. Amém? Deus aqui já havia dado a terra. E o que eles tinham que fazer então, Priscila? Eles tinham que somente entrar, tomar posse e colocar aqueles intrusos, os gigantes, para correr. Se Deus te deu alguma coisa, se Deus falou que é seu, vai lá e toma posse, porque é seu. Agora, se no momento lá vai ter algumas dificuldades ou alguma coisa, mas se levanta em nome de Jesus, vai lá, faz o que tiver que fazer e tome posse. Põe os intrusos para correr. Amém? Mas nós vemos, quando nós contemplamos, que nem esses 10, né, que foram lá, espionaram, mas o seu relatório foi somente negativo diante daquilo que Deus queria fazer. Não é verdade, amados? Porque muitas das vezes o que nós vemos, a gente só consegue enxergar a dificuldade. A gente só consegue enxergar os desafios, né? A gente só consegue enxergar que vai dar trabalho, vou ter que trabalhar muito, olha, vai ser muito árduo, não sei se eu vou querer isso, né? A gente começa a pensar assim, não é verdade? E aí, o que acontece? O que acontece com nós, amados? Aí a gente olha as dificuldades, os desafios, aí a gente pensa em desistir. Isso não é pra mim, não é verdade? Eu não vou conquistar. Eu não tenho habilidade suficiente para mim. Não tenho habilidade suficiente para fazer.
eu sou formada, eu só tenho colegial, eu não tenho inteligência para realizar. E aí a gente deixa que o negativismo tome conta das nossas vidas. Mas em nome de Jesus, que nós possamos ser que nem Josué e Caleb, amados. Diante das dificuldades, nós possamos enxergar Deus, né? Trabalhando, Deus já na frente, limpando, destruindo, né? Todo mal, todas as fortalezas. Amém? E eu coloquei aqui, amados. Se Deus nos deu, se Deus nos prometeu, vamos conquistar. Amém, amados? Haverá gigantes? Haverá. Muitas das vezes haverá gigantes, né? Para que a gente não consiga chegar no nosso objetivo, né? Para que a gente não consiga alcançar os sonhos de Deus. Mas em nome de Jesus, eu venho aqui te falar. Se tiver gigantes, né? Se houver gigantes, em nome de Jesus você profetiza, que nós possamos profetizar. E eu creio que esse gigante vai cair por terra, amém? Que nós possamos fazer diferentes, amado. Que nós possamos ter uma visão de conquistadores, em nome de Jesus, né? Se tá difícil, né? Que nós possamos nos reinventar. Se tá difícil, que nós possamos buscar a estratégia em Deus. Que eu tenho certeza que Ele vem, que Ele virá e nos dará a estratégia correta. Amém? Como diz um trecho da palavra, né? Que fala assim: se nós nos agradar, se o Senhor se agradar de nós, vamos além. Amém? E vencer. A nossa motivação tem que ser o Senhor, a nossa motivação tem que ser o céu. Se nós agradarmos o coração de Deus, Ele com certeza, amados, derramará as suas bênçãos sobre nós. Nós iremos conquistar as promessas do Senhor a nosso respeito. Amém? Que a nossa motivação seja sempre o Senhor. Que seja sempre o Senhor. Amém? E quero dizer também, amados, que dentro de nós já foi colocado tudo. A capacidade, a habilidade, a aptidão, né? Para nós irmos e conquistar. Amém? Eu escrevi aqui, ó, um exemplo a ser seguido. Daniel, amados. A palavra de Deus fala que Daniel foi excelente em tudo. Ele governava, amados. Ele estava abaixo do rei, né? E ele tinha todas as habilidades. Ele tinha capacidade, ele tinha aptidão. Ele, na sua época, foi revolucionário. Não é verdade? Então, amados, o que eu venho deixar aqui para vocês. Se nós obedecermos os princípios, né? Que o Senhor Jesus nos deixou, né? Os princípios contidos nesse livro aqui, ó. Na palavra de Deus. Amém? Deus nos dará a Canaã celestial, né? A Canaã celestial já está, ela está nos proposta, já está nos proposta, né? A Canaã celestial. Então, amados, que nós possamos crer, como Caleb falou, nós somos fortes, se a gente for lá, a gente vai conquistar, né? Porque maior que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém, amados? Então, já nos foi proposta a Canaã celestial. Então, basta cada dia nós levantarmos como guerreiro. Amém? Guerreiro em oração. E crer que tudo nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos conquistadores. Amém? Se você está pensando, Priscila, essa porta de emprego não é para mim, eu nunca vou conquistar, porque eu não tenho uma habilidade suficiente. Isso é mentira, viu, amados? É mentira. Deus nos dotou
de diversas habilidades. Amém? E nós vamos conquistar para a glória de Deus. Amém? Porque nós estamos aqui para levar a glória de Deus. E outra coisa, amados. No final aqui nós vimos que quem conquistou a terra foram somente aqueles dois que trouxeram um relatório positivo. Josué e Caleb conquistaram a terra. Os demais só foi lá espionar, mas não tomaram posse. Não tomaram posse da terra. Amém? Então essa palavra que eu deixo de reflexão para a tua vida neste dia. E que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um. Amém? Então, eu vou aqui me despedindo. Um grande beijo, um abraço e fica com Deus. Tchau!